pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre um livro que eu li agora em dezembro, que é A Arte do Romance, do Milan Kundera. Eu recebi esse livro do pessoal da Companhia das Letras e a tradução é da Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca. Esse aqui é um livro publicado pela primeira vez em 1986 e, como o próprio título já diz, é um livro que vai falar sobre a questão do romance, né? É um livro, então, de não ficção, de ensaios do Kundera, sobre o ato da escrita, da leitura, o que é romance, esse tipo de coisa. Bom, eu já vou responder porque eu imagino que muitos de vocês vão perguntar isso. Eu já li algumas coisas do Kundera, mas já faz bastante tempo. Eu li o Risíveis Amores, eu li o A Insustentável Leveza do Ser. Eu acho que foi isso que eu li dele, foi antes de eu ter o canal. Vocês sabem que a minha memória não é das melhores, eu não vou mentir dizer que eu lembro de tanta coisa, mas eu lembro de ter gostado muito dos dois na época. E eu acho que eu gostei mais de Risíveis Amores, inclusive. Um autor que eu tenho vontade de começar a ler de volta, mas eu me interessei bastante por esse livro, especialmente agora, porque ele tem um texto sobre a trilogia Os Sonâmbulos, do Hermann Broch, que é uma trilogia que eu li durante o ano. Então eu fiquei curiosa para conhecer um pouco o que o Kundera fala sobre, né, a trilogia, enfim. E é bem interessante, porque caso você não tenha visto, eu já fiz um vídeo para a trilogia, vou deixar o link ali embaixo, mas o Kundera gosta muito desses livros e fala muito bem, né, desses livros, e não só no texto sobre a trilogia propriamente dita, mas ele chega a mencionar o romance em vários outros textos, o que eu achei bem curioso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os textos, então. O primeiro deles é A Herança Depreciada de Cervantes, em que ele fala um pouco sobre a questão do romance europeu. Apesar dele focar muito do pensamento dele em Dom Quixote, eu acho que ele acaba mencionando muitos outros romances europeus e muito do pensamento europeu, filosófico e tudo mais. É um texto bem interessante, é um texto em que ele apresenta um pouco o que ele acredita sobre o romance. O segundo texto do livro é as respostas dele para uma entrevista feita pelo Christian Salmon, da Paris Review, sobre os hábitos de escrita e coisas desse tipo. É uma entrevista interessante, né? Chama Diálogo sobre a Arte do Romance. É uma entrevista em que ele já vai falar muito sobre os seus próprios livros, sobre o seu hábito de escrita, uma coisa assim mais sobre a experiência dele como escritor. O terceiro texto, então, é o texto sobre os sonâmbulos, né? Anotações inspiradas por os sonâmbulos. O que eu achei interessante é que, além dele falar muito sobre a experiência de leitura dele do livro, o que já é bem legal, ele também fala sobre outros livros da mesma época, sobre outros autores. Ele me parece uma pessoa que tem muitas referências, assim, né? Ele agrega muito nos seus textos, eu achei essa parte bem legal. E ele discute um pouco essa questão do tempo, né? De como... quais são essas teses, digamos assim, que o Broch faz sobre a mudança do tempo e sobre a evolução, talvez ou não, do tempo, enfim. Depois disso a gente tem mais um trecho da entrevista com aquele mesmo jornalista de antes, que é o Christian Salmon, e se chama Diálogo sobre a Arte da Composição. Então é uma parte mais sobre a questão de composição dos romances, questões de escrita. Talvez é a parte que eu achei mais detalhada sobre os romances do Kundera, é a parte que talvez eu tenha aproveitado um pouco menos, porque os romances estão bastante distantes, né, da minha memória, então... Mas mesmo assim eu achei interessante ler o escritor falando com tanto cuidado sobre a sua obra. O ensaio seguinte se chama Em Algum Lugar do Passado e é sobre Kafka. Kafka é um escritor que eu gosto de tudo que eu já li do Kafka, mas eu ainda não li tantas coisas sobre o Kafka. Vamos ver se eu consigo descobrir mais sobre ele em 2017. Mas foi um texto que me inspirou bastante para isso, inclusive. Depois disso tem um texto chamado 63 Palavras, que é uma espécie de dicionário, glossário, alguma coisa assim, que ele elenca 63 palavras que ele considera importante para essa questão de escrever, de literatura, de romance e coisas desse tipo, e faz uma espécie de verbete sobre essas. Nesse texto das 63 palavras, eu queria ler um trecho para vocês, em que ele discute um pouco essa questão do jornalismo, digamos assim,
em alguns aspectos, eu me lembrou bastante da conversa que a gente já teve quando eu li o Franto Maglia, da Helena Ferrante, em que ela fala sobre essas questões de por que ela não dá tantas entrevistas, por que ela não aparece publicamente e tudo mais. Então é a entrada para a entrevista. Maldito seja o escritor que permitiu pela primeira vez que um jornalista reproduzisse livremente suas opiniões. Ele começou o processo que só poderá levar o escritor ao desaparecimento, aquele que é responsável por cada uma de suas palavras. No entanto, gosto muito do diálogo e fiquei feliz com muitos colóquios refletidos, compostos, redigidos em concordância comigo. Ora, a entrevista tal como é praticada em geral não tem nada a ver com um diálogo. Um entrevistador faz a você perguntas interessantes para ele, sem interesse para você. 2. De suas respostas, ele utiliza apenas aquelas que lhe convêm. 3. Ele as traduz para o seu vocabulário, na sua maneira de pensar. Imitando o jornalismo americano, ele não se dignará nem mesmo a fazer com que você aprove aquilo que fez você dizer. A entrevista aparece, você se consola. Será esquecida depressa. Absolutamente, ela será citada. Mesmo os universitários mais escrupulosos não distinguem mais as palavras que um escritor escreveu e assinou e suas opiniões reproduzidas. Em junho de 1985, decidi firmemente: entrevistas nunca mais. Apenas diálogos corredigidos por mim, acompanhados de meu copyright. Qualquer outra opinião atribuída a mim deve ser considerada, a partir dessa data, como falsa. E, enfim, eu fiquei pensando, né, como que é para um escritor também, porque eu inclusive fico pensando na minha postura como jornalista quando eu leio essas coisas. Vocês não podem ter a mínima dúvida disso. Eu tenho pensado muito sobre essa questão com a leitura do livro da Helena Ferrante, ainda mais agora com a opinião do Kundera. Mas eu fico pensando como para o escritor, como que é, né? Faz parte da divulgação do livro e talvez seja interessante até um certo ponto para as vendas, mas isso não é tudo, e talvez o jeito com que essas informações são conduzidas e tudo mais é estranho, não é estranho? Enfim, mas mais uma informação ainda pra gente discutir essa questão. Mas enfim, esse ensaio é um ensaio que eu achei bem interessante, eu gostei do formato também, achei divertido. E o último texto, então, é o Discurso de Jerusalém, o romance e a Europa, que é o discurso que ele fez quando ele recebeu o prêmio Jerusalém em 1985. Bom, foi uma leitura bem interessante, é aquele tipo de livro que eu acho que vai ser legal meio que para qualquer leitor, assim, porque é aquele tipo de livro que fala sobre livros, né? E o Kundera parece bastante apaixonado por outros livros que não os dele e tal, então é interessante ler o livro e pegar todas essas referências que ele tem, toda essa bagagem cultural que ele tem, e isso foi bem legal. É uma leitura gostosa também, ela, apesar de ter todas essas referências e tal, ela não é uma leitura tão densa, então isso é bacana. E bom, pessoal, é isso. Caso alguém já tenha lido A Arte do Romance, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E se alguém aí é bastante fã de Kundera, me avisa o que vocês acham que eu deveria ler dele em breve. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.